Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá, para todo mundo que está lavando a louça, lavando a alface, andando de carro, conferindo os EPIs, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, esse é o episódio número 61 do podcast Áreas Contaminadas, o 26º da segunda temporada, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos. Os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site é apoia.se/ecdambiental. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e estará ajudando, além de mim, é claro, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todos. Essa semana fomos agraciados com mais um apoio, que agradeço demais. Seja bem-vinda, Solane Sampaio. Obrigado pela força e pelo carinho, não só comigo, mas com toda a nossa comunidade do gerenciamento de áreas contaminadas. Gostaria também de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que atualmente são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruna Fiscook, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solane Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Nesse episódio eu tenho a honra de conversar novamente com os dois caras que eu mais admiro nesse mundo. O meu pai, Manuel Rios Gomes, e o meu irmão, Mauro Tanaka Rios. Esse episódio é o encerramento das comemorações de 1 ano dos nossos canais, portanto, do aniversário de 1 ano dessa minha nova atividade de divulgador científico do GAC. Para mim é um encerramento com chave de diamante, não poderia ter sido melhor. Eu tenho a honra de mostrar um pouco da nossa trajetória como empresa e principalmente é a minha forma de prestar uma singela homenagem a essas duas pessoas tão importantes na minha vida, inclusive na minha vida profissional. Se hoje eu tenho algum reconhecimento no nosso mercado, eu certamente devo isso a eles. No episódio anterior que eles participam, que é o de número 57, eles contaram a trajetória pessoal e profissional até a fundação da ECD. Nesse episódio de hoje, nós conversamos sobre a caminhada da ECD dentro do GAC até seu encerramento como empresa de sondagem. Aquela convivência diária no galpão da ECD e aquela empresa pujante e inovadora de construção coletiva ficou para trás e simbolicamente fechou as portas no final de julho de 2020, no meio da pandemia, com a nossa saída do galpão. Esse processo de encerramento foi de certa forma traumático, como vocês vão ver no episódio, mas nós podemos também ter algumas certezas, que a gente não se dobra pelo lucro, pelo negócio. A gente não muda os nossos ideais, ainda que fiquemos fora do mercado, como acabamos realmente ficando. Isso acaba sendo um erro na gestão da empresa, mas, infelizmente ou felizmente, é assim que nós somos. Uma frase deles resume bem o que nós fizemos. Não era uma empresa comum, criada para gerar lucro, portanto, não é com o objetivo final de acumulação de riquezas, mas sim a empresa era um grande barato, uma criação de um modo de viver, de inventar e desenvolver coisas. Enfim, um jeito de darmos a nossa contribuição para o mundo. Assim, dá para dizer que nós tivemos sucesso. Pagamos o preço por isso, é claro, mas vocês verão que valeu a pena. Com esse episódio, fechamos então nosso primeiro aniversário ainda em meio à pandemia.
mas já com os meus pais e a minha tia imunizados pelas 2 doses de vacina, e com a perspectiva de chegar nesse mês a minha vez, a do meu irmão e da minha esposa, de tomarmos a primeira dose. Talvez um símbolo do início de uma mudança, ou pelo menos uma mudança de perspectiva sobre o futuro próximo. Quem sabe teremos mais uma reinvenção de modo de vida em breve. Fiquem agora com as palavras de Manuel Riz e Mauro Tanaka. Surgiu a ECD. E nesse momento é que tem a mudança para esse galpão que nós ocupamos por último ali? Foi bem perto disso, assim. Talvez a gente tenha mudado para o galpão um pouquinho antes, mas foi nesse lugar aí de fundar a ECD. Eu acho que foi junto, né? Acho que as coisas aconteceram juntos. A gente estava mudando o nome, deu uma mudada na linha telefônica, tinha um telefone que era da ECD, o outro que era da Geman. E aí a gente tinha, né, naquele momento aí uma equipe, né, de trado mecanizado, talvez 2, né, formaram a segunda equipe. E quando é que vocês ouvem falar, ou quando é que vocês resolvem fazer a história do trado oco, que é furar com o rolo? Que inicialmente a tentativa foi usar a rotativa para fazer o rolo. E como vocês souberam desse negócio de rolo e por que investiram nisso? Então, Marcos, o problema é que começou a aparecer já um negócio que era a instalação de postos, né, de monitoramento. E claro que não dava para fazer, quer dizer, até dava para fazer com trado, né, mas não era a mesma coisa, né, a mesma facilidade de fazer com rolo. Você faz, por exemplo, numa zona em que tem muita areia, você não consegue fazer com trado porque ele fica entupindo. Aí criaram alguns subterfúgios lá, com tubo de revestimento, mas não funcionava direito, né, porque acabava entrando por baixo, dentro do poço, era uma confusão. Aí com o rolo, com essa ferramenta que apareceu no mercado aí, né, para trabalhar com ela e tal, que foi legal, genial, né? Tem várias maneiras de trabalhar, e aí a gente resolveu comprar, porque a pessoa que estava vendendo os rolos para nós, que já era cliente dele, já fazia tempo, aí ele veio oferecer o rolo, eu falei, mas eu preciso da máquina. Não, mas não precisa, porque com a rotativa faz, né? Foi aí, então a gente comprou os primeiros rolos desse cara, e foi aquelas baita tentativas que não deram certo. Inclusive a gente colocou a sonda numa carreta, né? Foi uma atrapalhada, né? Que a gente fez, por daí compramos a sonda da Sodec, né? Que a gente modificou completamente, né? Era considerada uma sonda de médio porte, né? Sim. No fim, conosco virou uma baita sonda. Sim. Então a gente comprou e começou a trabalhar com rolo. Aí já montou uma estrutura mesmo de investigação. Essas decisões, essas coisas, eu não me lembro direito, eu estou meio empanado aqui, né? Mas o Maurão fez tudo isso, depois você veio também, né? Aí tem uma história sua também dentro da ECD, né? Isso, eu entro lá em 2006, início de 2006, mais ou menos isso aí. Mas como é que era o marketing nesse trajeto aí, marketing, vamos chamar de marketing, né? Como é que as consultorias ficavam sabendo que existia a ECD e que eventualmente podiam contratar umas empresas de uns malucos lá de Sorocaba? Porque, imagina, eu entro em 2006, né? Vocês estão com a ECD desde 2004. Sei lá, existia, certamente a Engersolos existia a American Drilling. E aí, e como é que vocês entram no meio desse fogo cruzado aí e ainda tendo que oferecer um negócio que até hoje o pessoal fica meio relutante em usar, que é rolo. Até hoje, mas rolo e tal, né? Será que precisa? Imagino em 2004 como é que funcionava isso. Como é que vocês fizeram para divulgar isso aí? Nossa, foi uma coisa realmente de 1900 e nada, né, da impressão. Sim. Parece que estava no Velho Oeste, porque... Aqui era só mato, né? Era só mato, pois é. Já tinha essas empresas colocadas, né? Possivelmente a American Drilling tinha acesso a máquinas e ferramentas vindas de fora, né? E é coisa que a gente não tinha, tivemos que inventar. Então, é isso, né? Como era tudo muito incipiente e a gente foi nessa coisa de experimentar, de se lançar e fazer, né? E isso também se deu na coisa da prestação do serviço. Então, claro, tem um conhecido aqui, o outro ali, eu estou no MBA, conheço algumas pessoas, tinha um geólogo que trabalhava com a gente, conhecia outras pessoas, né? Era uma coisa boca a boca, na verdade, era totalmente certo, boca a boca, né? É isso, falou, nós temos uma máquina aqui, temos uma ferramenta e vocês querem fazer com a gente? E aí a gente ia lá e... Bom, mas era isso, a gente se enfiava, então, em eventos, né? Então, por exemplo, a gente ia nos eventos de posto de combustível, então, você imagina, montei um stand lá numa feira,
que tinha o stand da Ambev, tinha o stand da Casa do Pão de Queijo e tinha o stand da coisa ambiental, né, para os postos de combustível, porque aquilo virou um grande assunto, né? O sindicato do dono de posto, o sindicato do distribuidor de combustível, todo mundo estava super ouriçado com essa nova coisa que tinha surgido aí, né? Como assim vocês vão nos obrigar a fazer um licenciamento ambiental? A gente está tão bem aqui com a tubulação toda mandando combustível para o solo e para a água subterrânea, né? Então, tranquilo, não precisamos de vocês aqui para me atrapalhar a gente, né? Para atrapalhar a nossa operação, né? E aí a gente, então, fazia isso. E participava de congressos, né? Então, nós íamos em congresso, íamos sempre como os aprendizes, né, do lugar, assim, a gente estava aprendendo mesmo, mas ia como aprendiz para fazer o contato com as pessoas. Então a gente ia munido de folder, cartões de visita nesses congressos aí e fazíamos esse contato, né? Era um jogo, né? Uma coisa de corpo a corpo, né? De fazer. Teve um evento até, olha só, o Paulo Negrão, que é um grande amigo, né? E ele montou um stand, né? Só tinha um stand dele, assim, era logo na entrada da sala de conferências, assim. E eu não tinha me ligado que aquilo era um stand, porque realmente ele não tinha montado ainda, né? Era um espaço reservado para clean, né? Na época ali. E eu olhei aquela mesa e falei, cara, nossa, tá uma mesa na entrada da sala de conferência, bicho. Eu cheguei cedo aqui, né? Você faz isso, chega cedo nos lugares. Aí falei, cara, olha, vou deixar os folders. Tipo, voltei como se fosse um stand ali, assim, botei o folder, o cartão de visita e entrei, né, para o congresso e tal. E depois, quando eu vi, não era nem ele, né, que estava ali, né, na montagem desse stand, eu vi que ele corri para catar o material, me desculpei, né, mas ele também falou, não, cara, tudo bem, não tinha como você saber. Mas até isso acontecer, até ele chegar e eu tirar, eu olhei na mão das pessoas, estava todo mundo com material da CD, né? As pessoas iam entrando e olhavam aquela mesa ali e falavam, nossa, vou pegar aqui, né? Então, o marketing, então, era feito dessa forma, era uma coisa corpo a corpo, de fazer um relacionamento com as pessoas, marcar reunião, ir na consultoria, explicar as ferramentas que a gente tinha, explicar os benefícios e a qualidade do serviço que ele teria, né? Como consultoria, falar, você como consultor, você precisa de um dado que seja confiável para você emitir seu relatório, e a gente tem a técnica, a tecnologia para você fazer isso, né? Então, olha, seria bom você contratar a gente e tal. E foi indo, foi isso. Porque é isso, como a gente está operando num tanque dos tubarões, e quem manda na coisa é o custo, sim, e não efetivamente o que é feito, né? E a consultoria, né? Estou falando todas as consultorias, de uma maneira geral, mas existem consultorias que acabam contratando esse pessoal, porque o preço é muito baixo. E como é que o cliente da indústria recebe esse relatório e fica tudo bem, né? Quanto disso... não acontece por aí. É o que acontece, né? Na realidade. Então, a gente ficou aí um tempo brigando, desenvolvendo ferramenta, desenvolvendo tecnologia para oferecer um serviço que olha, a gente está fazendo isso aqui mesmo, a amostra que a gente coleta é a amostra que é para ser coletada da forma que é para ela ser coletada mesmo. Ah, mas o cara vem com a Kombi aqui, uma colher de pedreiro e coleta a amostra também. E custa 1/100º do preço que você está cobrando. Ah, vocês cobram muito caro, né? Então, é isso, o tanque dos tubarões e as coisas direcionadas para só o ganho de dinheiro. E se fosse um ganho de dinheiro coletivo, não, né? Um ganho individual. Então, eu quero ganhar mais do que o meu prestador de serviço, ou eu quero ganhar mais dinheiro do que o meu cliente, né? Então, não é. Acho que tem muita coisa aí que precisa ser mudada. Sim. Então, era difícil convencer o cara, porque você oferece rolo quando tem uma empresa que tem uma Kombi ou uma colher de pedreiro. Era difícil na época, era muito difícil. Mas é isso. Como a gente não generaliza, e existem muitas pessoas que querem fazer as coisas direito, essas pessoas que querem fazer a coisa direito foram nos chamando, né? Ou então era uma condição imposta pelo órgão ambiental. Aí sim... Ou que o cara já deu cabeçada várias vezes. Ou o cliente tá zoado, né? A gente já foi na indústria, lembra? O cara falou, nossa, eu paguei uma remediação 10 anos aqui, acabou o contrato da remediação e tá do mesmo jeito. Porque o cara estava remediando o lugar que não era. Mas por que ele estava remediando o lugar que não tinha? Porque a coleta de dados foi bizarra, né? Sim. E então aí contratam a gente.
Mas eu acredito que o caminho para que essa coisa competitiva pudesse se nivelar pela qualidade é o órgão ambiental, né? Fazer a fiscalização ou ter normas rígidas, né, para que o serviço seja feito da maneira correta. Mas não era naquela época e era difícil, era muito difícil. Conta aí umas coisas que vocês lembram de ter sido interessante de desenvolver. Fizemos essa ferramenta, fizemos essa máquina, fizemos tal coisa que vocês acham que tenha sido legal, assim, na ECD. Eu lembro direito de assim especificamente, que é aquela coisa, como era tão novo, né, a gente fazia. Começar pela sonda. Nós compramos a sonda na Sondec e aí vimos que não era bem o que a gente queria. Só que a máquina ela tinha poder para poder fazer mais, né? E a gente foi fazendo modificações que acabaram transformando a máquina numa bela máquina, né? O caminhão, tal. Como sai do caminhão, como entra do caminhão, mudou tudo mudou. A gente fez tudo por conta da gente. A gente foi ter que estudar um pouco, né? Estudar, pesquisar, procurar. E a gente fez isso. A outra sonda que nós mandamos fazer aqui em Sorocaba já tinha um outro patamar, porque nós sabíamos o que queríamos. Sim. Nós fizemos uma máquina de novo. Sim. Nós fabricamos uma máquina nós mesmos, né, que a gente chama de furacão, né? Sim. A gente que fabricou aquilo lá. Nós que fabricamos, a gente aprendia qual era o tipo do pistão, qual era o tipo da bomba, qual era o tipo, sabe? Nós fizemos tudo. Eu acho que as ferramentas também. O processo de fabricação das ferramentas foi um negócio que acompanhou a gente desde que a gente abriu. Exato. Então, aquele primeiro conjunto de haste que a gente comprou, que fizemos aquele teste com o martelete lá atrás, aquilo era impossível de ser usado, porque a haste quebrava. Aí tinha um adaptador que ia na cabeça da haste e ia no martelete. Aquilo quebrava igual sei lá o quê. E aí tinha que desenvolver aquilo, então você tinha que estudar a têmpera. Mas como é que você vai estudar a têmpera do negócio? Você procura um cara que é amigo, que trabalha com tornearia, entende a coisa dos materiais e fala, acho que a têmpera tal. Só que a gente foi pagando as ferramentas quebravam, a gente falava, muda a têmpera, comprava outro jogo de ferramenta. Faz mais arredondado. Faz a parede mais grossa, parede mais fina. Muda a rosca, porque os caras vinham com a rosca, você batia na segunda vez que você ia usar, aquilo não desengatava nunca mais, você tem que mudar a rosca, né? E isso ninguém tinha. Não é que você ia falar assim, isso dá para olhar ali. As pessoas não tinham. A gente foi errando, pagando por isso, a gente pagava esse desenvolvimento e essa pesquisa que era feita por nós, de ir para o campo, ir lá dar errado e voltar, comprar outra. E muda a têmpera, e muda não sei o quê. A coisa do hollow, né? Mesma Sim. coisa. Então, desenvolve o hollow. Como é que é botar aquele espiral no tubo de ferro, cara? Porque a gente precisava de uma ferramenta, né? Quando a gente desenvolveu esse hollow novo, aí mais leve, porque precisava ser leve e precisava minimizar o torque necessário para furar, porque a máquina era pequena, ia usar na furacão, né? E aí é isso aí. Então tem que dar mais volta na espiral, o ângulo de inclinação tem que ser assim. E como é que faz, né? É isso, o desenvolvimento das ferramentas também, né? Não só das máquinas, como das ferramentas, também foi feito por nós. Né? 2019, vocês já não estavam mais na operação. 2019 eu ouvi várias vezes assim, puxa, Marcão, mas isso aí é legal, mas é caro. Tem um cara aqui que faz rolo também, é furo, né? Instala o poço, faz rolo e instala o poço. O cara faz direitinho, é metade do preço, você tá sacaneando a gente. E toda essa história que você contou aí, como é que era? Mas e é engraçado isso, porque o cálculo dos preços que a gente fez, né, era assim, mal cobria as despesas. Pois é. Como é que dá para fazer, né? Pois é. Mal cobria as despesas, né? Quando a gente formulava o preço do que a gente considerava que era justo para poder bancar as operações, né, que a gente tinha. E dar um pouquinho de dinheiro para a gente poder sobreviver, né? Não é que a gente estava acumulando riqueza, né? Não era uma empresa construída para acumulação de riqueza. Na verdade, era uma empresa para prestar um serviço de qualidade, porque a gente tinha um barato naquilo de fazer, de construir a máquina, de se relacionar com as pessoas, de falar, olha como eu sei fazer bem feito esse negócio. Sim. É só essa, quando a pessoa diz o seu preço está muito caro e ele não conhece a história, o cara acha que todo mundo é do mesmo jeito. Mas o que acontece, que você falou agora há pouco, é essa coisa da qualidade do serviço, que esse negócio de investigação de área contaminada, ninguém leva muito a sério. Né? O que existe é o bendito negócio do mercado. Né? A empresa paga 50 milhões para fazer uma investigação e uma
uma remediação, esse dinheiro se espalha e aponta lá. Esse cara vai receber uma mixaria, porque não mudou isso aí. Se você for comprar ferramentas que prestem o serviço de acordo, se você for treinar as pessoas para que façam o serviço dentro das melhores técnicas possíveis. Isso aí custa caro. Sim, demora e custa caro. Depois de tanta luta disso, a conclusão é essa. Né? A gente fez de tudo para poder fazer direito, nós modificamos um monte de processos de execução do trabalho, criamos uma porção de ferramentas. A gente tem orgulho disso, claro que tem, a gente sofreu com isso, a gente batalhou para que fosse feito direito. A gente saiu porque justamente não concorda com esse tipo de atuação, né? E depois, né, quando a gente já estava indo nos eventos internacionais, né, de um aprendizado incrível que a gente teve, o Marcos colocando artigos já, indo apresentar, né, artigos nesses congressos importantes, despontando como uma autoridade, né, eu diria, com conhecimento técnico, científico e prático, né, sobre o que é fazer uma investigação e descobrir, né, onde está, quanto tem, né. Quando a gente atingiu esse ápice, né, dessa excelência pelas ferramentas e das máquinas que nós construímos junto, como treinamento dos operadores, né, e o Marcos, então, despontando com esse conhecimento técnico-científico, nós percebemos que aí sim a coisa descambou. E aí foi a sensação que eu tive, né? Eu posso estar enganado, mas é uma sensação aqui. A sensação que eu tive é: ninguém quer saber. E quando eu digo os caras, o dono das grandes empresas, indústrias que são poluidoras, não querem saber. Então, eu tenho uma indústria aqui de fabricação de tinta. Não sei de nada no negócio e pintou um problema aqui. E aí eu chamo a consultoria. A consultoria chega e fala: eu ajudo você. Muito bem, quais são as soluções, então, para a gente fazer aqui? Aí o cara fala assim: olha, você pode fazer uma investigação de altíssimo nível que vai te custar 100. Ou você pode fazer uma investigação boa também, que o cara vem aqui, faz de conta e custa 5. Você pode escolher qual você quer. Qual será que é a escolha do cara? Sim. Que o empresário, o dono daquela coisa vai querer. Já que o consultor avalizou as duas, né? Falou que as duas são boas. Isso. Então, esse é um problema sério, né? Esse é um problema sério. E eu lembro de ficar também bem irritado, porque os contratos que as consultorias fazem para a remediação são contratos de anos, né? Sim. Então, eu faço um contrato, eu preciso de 10 anos para remediar isso daqui. Aí ele faz o contrato, o empresário vai pagando ele por 10 anos. E aí o cara fez a investigação de qualquer jeito. Daqui 10 anos, não vai estar remediado. E ninguém nunca vai se lembrar de 10 anos para trás que aconteceu. O cara que fez a venda, que fez a compra, nem está mais na empresa, já mudou, está na outra. E ninguém é responsabilizado por isso. Temos casos já o tal do rebound, não é? Como é que é o rebound? Aí tem a área lá que o cara pagou 15 anos a remediação, não remediou. Quem foi responsabilizado por isso? Você está lembrado, estava eu e você, Mauro, numa reunião também com uma consultoria, que não é uma consultoria pequenininha, não é dos caras que começaram agora. E a gente falando, olha, se você fizer a amostragem de solo, depois fizer um RCPTU, um ensaio de dissipação de poropressão, instalar os postos na unidade de estratigráfica relevante, você vai ver o fluxo de massa, parará. Lá pelas tantas o cara fala, para aí, para com isso aí. Ou vocês dois aí, Marcos e Mauro, vocês estão oferecendo soluções que vão investigar a área. E aí vocês vão ganhar dinheiro, né? Então vocês vão fazer o serviço, vocês vão ganhar dinheiro. O meu cliente vai pagar mais do que fazer com a cavadeira. E eu, consultor, vou perder dinheiro. Porque o que eu ganho dinheiro é na remediação, e ao fazer o que você está falando, eu vou perder dinheiro. O cara falou assim, essa pessoa falou assim claramente para nós tivemos que vir embora, né? Não tem. Então, foi o que eu falei da coisa do estilo de vida, né? Sim. Aí o cara, tipo, em nome dele, de uma vantagem econômica própria, de criar esse status, né? Ele, beleza. O grande nó disso tudo que nós estamos aqui falando, né? É que o problema ambiental é um problema de todos nós. Sim. Então, para o seu filho, para o filho dele. É isso que essas pessoas estão deixando, né? Em nome de um ganho momentâneo, o cara
dizima com tudo. Externaliza o custo, é isso aí. Dizima com tudo, né? Deixa eu fazer uma pergunta de um ouvinte nosso, um amigo, Felipe Nareta. Ele pergunta para vocês o seguinte: como é que vocês enxergam a entrada no mercado do gerenciamento de áreas contaminadas, mais precisamente no nosso mercado, né, de sondagem e tal, de empresas vindas da geotecnia? Ele não está falando certamente da Engesolos, que veio da geotecnia e desbravou esse mercado aqui. Ele está falando das empresas de geotecnia atuais. O cara é acostumado a fazer estaca, SPT e tal. Como é que vocês veem a participação da geotecnia aqui no nosso Na verdade, não tem nada contra, né? O Mauro acabou de falar, você também, eu também, né? Nosso escopo sempre, desde o começo, quando nós aprendemos o que era o trabalho da investigação e a sondagem necessária para isso, é que se faça um trabalho bem feito. Agora, se for usar os mesmos métodos que se usam na geotecnia, que eu conheço, eu acho que não vai dar certo. Você bater lá, contar as pancadas, ver a penetração, isso aí, fizer isso na investigação, vai contaminar a camada de cima, vai contar de baixo, a camada de baixo vai contaminar de cima. Mercado é mercado, né? Que tem uma lógica extraordinária, que é ganhar dinheiro, né? Se tá bom ou não tá bom, isso não é problema do mercado, né? O mercado é dinheiro. Né? Então, eu tenho essa visão. Se for fazer bem feito, qualquer um pode entrar, né? Já tem a experiência de fazer isso, né? E é como a gente veio da sondagem da mineração, mas não dá para dizer que você aplica as coisas de lá para cá, né? Outras coisas você aplica de lá para cá, como essa questão do gerenciamento das equipes, com o operador, como é que você arruma um ajudante, as viagens, né? Essa questão organizacional, possivelmente você vai aproveitar, né, esse conhecimento. Mas o conhecimento técnico e tecnológico, ele é diferente. Então, eu acredito que quanto mais gente tiver no mercado, melhor, mas desde que aquele princípio inicial seja atendido, né? A entrada de outros pontos de vista, às vezes, pode melhorar a técnica. Então, se tem alguém da geotecnia, por exemplo, você acabou deparando e convivendo com pessoas dessa área, né? Ou mesmo lá, o pessoal lá da Engesolos, né? Sim. Que são pessoas fantásticas, né, que estão também batalhando nesse mercado aí desde sempre. Tem outro ponto de vista. Colocar outro ponto de vista para dentro do mercado sempre é bom, porque o cara vai olhar de um outro ângulo. De repente o cara descobre uma técnica, uma tecnologia que ninguém descobriu ainda, né? Acho que é isso. Teve esses problemas todos do mercado, que a gente já falou aqui, né? Muitos problemas do mercado. E nós, certamente, cometemos erros também na nossa condução da empresa. Quais foram esses possíveis enganos que a gente tenha cometido que levou a gente a não ter o espaço no mercado hoje? Eu acredito que se cometemos erros, eles foram uns erros do ponto de vista de como enxergar o mundo, né? Então, se você quer ter uma empresa que seja mais horizontal, que tenha um tratamento digno para todo mundo, que você não queira esfolar o seu cliente, não queira esfolar o seu fornecedor, que você equilibrar tudo isso. Então, esses são provavelmente todos os erros, né? Que a economia, essa visão de mundo voltada para esse acúmulo de riqueza tem, né? Então, os erros foram nesse sentido. E um outro erro, né, que também não pode ser apontado, né, mas é isso, a gente quis evoluir a investigação de área contaminada, a gente quis desenvolver técnicas, ferramentas, máquinas e estudos, né? E aí você foi para esse caminho de estudar como fazer, né? A gente fez várias viagens, foram muito boas e tivemos contato com gente lá de fora que ensinou muita coisa para a gente. Algumas pessoas daqui também, né, tinham muita coisa a acrescentar. Então, a gente querer chegar no máximo que era possível fazer dentro da investigação ambiental. Então, tudo isso jogado num caldeirão dessa conjuntura talvez tenha sido identificado como um erro, né? Sim. Claro, esse jeito da gente fazer, somado com algumas pessoas que a gente foi encontrando no caminho, que deram uma atrapalhada aqui, outra ali, né? Isso resulta num nome que pode ser erro. Eu não considero erro, eu acho que isso me acrescentou tanto. É um erro do ponto de vista do mercado. Sim. Então, eu acho que nós acertamos. Eu digo a mesma coisa, né? A mesma coisa, exatamente. Se quiser enumerar erro, vai aparecer um monte. Sim, lógico. Vocês são muito moles. Se isso aí está errado, eu vou ser errado o resto da vida. Então, eu acho que é isso aí. As coisas da gente não se submeter a ordens
que contrariam os nossos princípios como empresa, mas como seres humanos, e isso eles querem mostrar que não, né? Sim. Fala assim, não, você não vai trabalhar aqui, porque você não fez do jeito que eu falei para você fazer, mas do jeito que você me pediu para fazer não tem lógica e está errado. Sim. E eu não vou fazer desse jeito. Sim. E a gente está vivendo momentos, nós estamos vivendo uma destruição, eu ia falar do país, mas vamos falar da floresta amazônica, né? Que é um patrimônio da humanidade. Está sendo destruído. Por quê? Dinheiro. Quem é a ECD para ficar na frente da floresta amazônica? Né? A gente pode entrar aqui, pegaram nós, enfiaram no bolso e jogaram fora. Né? Essa rigidez dos princípios, né? Não é um princípio empresarial, não é um princípio que a gente pegou naquele livro do Fordismo, é um princípio de visão de mundo, né? De a gente acreditar que a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Fazer isso de maneira coletiva. E aí, quando a gente tem essa visão de mundo, de coletividade, não é possível, você não está enquadrado nesse lugar. E isso é difícil de ser aceito. Né? Foi o que eu falei. As pessoas todas que estão ligadas ao gerenciamento de área contaminada, elas estão trabalhando com a questão ambiental. Mas nem todas têm uma visão de mundo de entender que as pessoas fazem parte disso. Né? A ecologia, uma ecologia maior faz parte disso. Os relacionamentos fazem parte da ecologia. A economia faz parte da ecologia. E a área contaminada também, né? Outro amigo nosso aqui, um cara bacana pra caramba, o Alan, ele pergunta para nós como mudou a nossa vida e trabalhar na ECD, que a gente fazia outras coisas, né? Dávamos aula e tal, como é que foi para trabalhar na ECD? E se desde criança você pensava, e eu pensávamos em trabalhar com sondagem? Se mudou. Bom, mudar de ramo mudou a minha vida completamente, né? Então, sim, foram quase 20 anos de ações ali, né? Então, o que eu sou hoje, porque eu fui para lá, né? Então, é isso, de poder exercitar essa coisa da experimentação, é algo que eu aplico hoje, né? Eu estou na coisa da música, desse caminho da arte sonora e tal. Ele surge lá dentro, né, também. Porque eu comecei construindo os instrumentos feitos de liner, né? Sim. Liner lá do Botura, né, da Hidrosuprimentos. E também da Sauber System, que o Dirceu fez ali uns tamanhos especiais para você. Isso, mas os primeiros instrumentos eram dos liners que eram de amostrador, que a gente ia para o campo, tava lá, né, começa a experimentar e tal. Então, essa possibilidade de experimentar coisas, né, de descobrir que é possível fazer qualquer coisa, do nada, né? Então, você entra numa área nova, que é a área de gerenciamento de áreas contaminadas, e constrói tudo. Não tem máquina. Tá bom, vamos junto aqui construir essa máquina. Mas a ferramenta, vamos dar um jeito, né? E constrói essa ferramenta. Nossa, como será que os americanos que estão super avançados fazem? Não sei, vamos para lá, né? E isso é uma construção de experimentação de vida, né? E isso muda totalmente as coisas. E eu nunca imaginei fazer sondagem, né? Nunca, não. Imagina. Quando eu era criança, sei lá, eu queria treinar karatê, nadar, tocar guitarra, fazer essas coisas aí. Alan, eu também nunca pensei em fazer sondagem, não. Fui entrar nessa bem depois. E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo hoje? Minha resposta é muito difícil. Estou fazendo nada. Não, peraí, eu não fazer nada é diferente, né? Isso. O cara não fazer nada aqui dentro do apartamento é uma coisa, não fazer nada aí onde você está, a criação de galinha, a criação de orquídea, né? Pimenta, apicultura, né? Você acabou de pegar um certificado de apicultura. Charcutaria. Então, mas é verdade, eu estou aqui em casa trabalhando, porque aqui ainda bem tem bastante coisa que fazer, né? Então é isso que eu faço. Fico em casa, ainda mais com a pandemia, me facilitou muito, né? Porque eu não preciso sair. Estou aqui, estou firme, velho, estou aprendendo a tocar violão. Agora vou começar o curso de cuíca, apesar que eu já toco mais ou menos. Estou querendo ver se eu compro um pandeiro, na hora que sobrar uma graninha, comprar um pandeiro, porque eu também vou fazer um curso de pandeiro. E é isso aí, vamos em frente. Tem que ocupar o tempo, né? Essa é a grande sacada da vida, é você ocupar o seu tempo, né? Mas é isso aí, estou muito feliz.
Eu quero também aproveitar o momento para dizer isso, né? A grande coisa que aconteceu na minha vida foi a Holcim me mandar embora e eu abrir a empresa. Foi a coisa mais importante que aconteceu em toda a minha vida, tanto de profissional, como antes, enfim. Essa alegria que eu tenho, essa gratidão que eu tenho, né? Ela ficou muito completa quando vocês vieram trabalhar comigo. É uma satisfação assim tão grande. Eu tenho um orgulho de ter vocês do meu lado sempre. Então, isso aí, para mim, assim, é um prêmio que a vida me deu, né? De ter dois filhos como vocês. Eu estou sempre muito feliz. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu falo para todo mundo isso aí, e isso aí é do meu coração. O que eu ia dizer, né, dessa coisa do empreendedor, que é uma coisa que eu tenho um pouco de ressalva, né, com o nome, me dá um pouco de empreendedor, né? Mas que é uma coisa, o aprendizado são as invenções de modos de viver. Então, criar galinha, criar escargot, criar abelha, peixe, ter a horta e inventar coisa. Bom, vamos inventar uma máquina, vamos inventar não sei o quê, vamos inventar uma bomba que capta a água da chuva e joga de volta para as orquídeas. Isso é invenção de modos de vida. Então, quando surgiu a empresa, surge desse lugar do empreendedor, não, porque eu vou ser um empresário, surge de uma invenção de um modo de vida, né? Um modo de vida disso. Vamos ter uma empresa de sondagem, de pesquisa mineral, ou vamos ter uma empresa de investigações de áreas contaminadas e tal, né? Isso são modos de vida, né? Invenção de novos modos de vida, de o tempo inteiro estar aberto às possibilidades que elas surgem, né? E a gente foi criado desse jeito. Sim. Então é por isso que eu fiz milhares de coisas, mas ele fez milhares de coisas, Sim. muito mais do que eu, né? Sim. Então, às vezes encontra o Newton, né? O grande Newton. Sim. O cara morre de rir, fala, pô, o cara fez educação física, fez isso, entregou coisa no SEASA, é músico, é não sei o quê. Mas é porque a gente teve onde ter um espelho de enxergar isso, né? Que é possível construir novos modos de vida. Então, depende de como a situação tá, a gente enxergar algum lugar em que a gente possa ir e sobreviver e viver e tal, né? Se reinventar. Eu acredito muito nessa invenção de novos modos de vida, que é o que eu gosto de fazer. Então, quando a ECD estava me deixando mais doente de preocupação do que alegria, por conta disso tudo que a gente ouviu até agora, eu fui procurando outros caminhos, né? Eu abri uma oficina com a coisa do reparo de instrumentos musicais, de corda, né? E aí levava a ECD e a oficina ao mesmo tempo, e aí depois acabei indo mais para esse caminho. Aí eu fiz uma graduação em música, né? Fiz uma licenciatura em música, e recentemente fiz um mestrado em educação. E aí eu tenho trabalhado não, né? Porque a gente está numa questão pandêmica aí que impede muitas coisas, né? Mas eu tenho trabalhado com possibilitar o acesso à música, né? Ao fazer musical, para principalmente as pessoas que estão em vulnerabilidade econômica. Então, eu dou cursos de construção de instrumento musical usando material alternativo, dou oficinas para educadores, né, nesse sentido de que é possível que todos façam música, né? Você não precisa ter grana para comprar um instrumento caro, você pode construir o seu próprio instrumento ou tocar com o seu próprio corpo e fazer parte, né, ter essa expressão artística aí desenvolvida. Então, é isso que eu tenho feito ultimamente. Estamos quase chegando no fim, vocês têm o direito de fazer, se vocês quiserem, uma pergunta para o entrevistador. Então, eu queria saber de você, o que você achou de ir lá para trabalhar com a gente? Eu achei interessante, era uma ideia nova, né, naquele momento. Tinha medo, lógico, né, que dois caras que nem vocês, aí eu falei, eu vou me lascar. Os caras os caras vão brigar comigo todo dia. Mas não, claro, né? Agora, hoje é tranquilo de falar, né? Que foi muito bom, foi uma decisão muito acertada. Acredito ter contribuído e é isso. E foi muito bom ter ido para lá. Você entrar lá foi uma soma incrível, né, pra gente. Que a gente estava patinando em muitos aspectos e é isso, né? Como uma força, né? Uma tríade. Quando você se junta ali, isso ganha uma potência muito grande. A gente chega onde chega, né? A ECD, né, como uma empresa, com os princípios que a gente projetou para ela atingiu, assim, o topo. Sim. É reconhecido até hoje, né? Falou ECD e tal, então, sim.
teve um tremendo de um sucesso. Grande parte disso, então, foi por conta dessa sua entrada, né? Eu fico contente de ouvir você dizer que você ir para lá foi bom, né, para você. Bom, é isso aí. Por fim, aí em agosto do ano passado, vocês já estavam fora, né, da ECD, e a gente acaba por efetivamente sair de lá, né? Sair fisicamente do galpão que a gente ficou lá esse tempo todo. Hoje algumas ferramentas que ainda tem, né, para a gente fazer alguns pequenos trabalhos ainda com o Charles, grande amigo nosso, continua conosco. A maior parte das coisas está na sua casa, né, pai? E algumas coisas estão na casa do Mauro. Mas enfim, a gente teve que sair de lá. Por quê? Porque, falando em português claro, não tínhamos mais como pagar o aluguel e era um dinheiro perdido, né, totalmente jogado fora, porque nós não temos trabalho, né? Então não é possível pagar um aluguel. Isso certamente é algo que, mesmo a gente já estando fora, é algo que traz um baque na gente, né? Fala, pô, acabou mesmo essa história, né? Mas o acabou não acaba, né? O acabou não acaba, porque a gente saiu de lá, mas tem coisas aí, a gente batalha com elas, o papai mexe nos equipamentos, o Mauro também fez um outro jeito de ter as ferramentas de construção de instrumento. Mas é isso aí. Como é que é o encerramento daquela etapa? Para mim foi também um baque, né? Só que menor, eu acho, né? Eu, falando por mim, foi realmente uma tristeza. O dia que o Charles chegou aí com a última viagem, né, das coisas do galpão, eu fiquei sentado lá embaixo um bom tempo. Porque é aquilo que eu falei, né? É uma vida, né? Minha, né? A de vocês está começando ainda, então. Mas esse período todo aí, desde que da fundação da Geman, com Geraldo, depois sem Geraldo, depois vocês, para mim, assim, é a história da minha vida. Aí quando você tira o lugar principal, né? Porque ela começou aqui, foi para lá e acabou aqui, né? Uhum. Então essa parábola aí me deixa assim meio, eu não vou dizer frustrado, mas eu fico um pouco triste, né? Porque podia ter sido muito melhor, né? Eu nunca me lembro de ter ficado encucado com nada, né? Mas a gente, claro, quando você tá lá na oficina, ali manda uma peça, então você lembra, né? Eu acho que me sinto um pouco culpado de ter trazido vocês lá comigo, os dois juntos, né? Nós três juntos, quer dizer, a coisa balançou para os três, podia ter balançado para um só, para dois, enfim, né? Mas, por outro lado, eu acho que foi bom, né? Esse período foi bom para mim, muito bom para mim e para vocês. Tem a utilidade também, o resto da vida, aí, né? Tem uma história interessante para viver ainda. Pô, a saída do galpão foi péssima, né? Eu diria. Por uma questão, claro, minha, né? Mas, primeiro que eu que achei aquele galpão. Sim. E eu que tive que convencer vocês todos para a gente ir naquele galpão, porque na verdade ninguém queria, né? Porque tinha uma série de percalços ali, de problemas que podiam ser, né? Como é que você coloca um escritório junto com uma oficina, e tive todo esse trabalho, então, de achar o galpão, de olhar ele e olhar para aquilo e falar, aqui vai ser, né? O lugar vai ser bom. E aí, e no final agora, né? Nos últimos anos, metade daquele galpão estava ocupado pelas esculturas sonoras, né? Então, os parques sonoros que eu levo para o Sesc, para os lugares todos, né? Que eles contratam para essa exploração sonora, esses objetos grandes ficavam lá montados, né? No galpão, e era onde eu podia ter acesso a espaço, ferramentas e material mesmo, né? Aquilo parecia até uma central de coleta seletiva, né? Tinha lata, garrafa PET, madeira, né? As pessoas até ficavam meio assim. Que era muita confusão ali. Então, perder esse espaço, né? Foi bem, bem ruim, né? E junto com a pandemia, na verdade, isso aconteceu ali, né? Em junho, julho do ano passado, na pandemia, tirando as perspectivas todas, né? Então, foi duro de lidar com isso, assim, foi complexo pra caramba. De trazer as coisas para cá, né? As últimas sei lá quantas viagens ali eu dei com o Charles, né, de desmontar coisa, carregar no caminhão, levar para lá, levar para cá. Mas é como as coisas dos ciclos, né, que eles vão, começam e terminam e passa e surge outra coisa e vai, e surge outra e surge outra. Eu acabei dando uma solução improvisada aqui para a construção dos instrumentos, que é o container, né, eu pus o container aqui no quintal,
Aí tenho mais ferramenta aqui até do que tinha lá na época. Só não dá para ter garrafa PET e lata, porque aí dá problema. No condomínio, né? O cara do condomínio, o síndico não deixa. O cara não vai deixar, vai falar que é lixão e tal. Mas eu fiz isso. E o que me ajudou também a elaborar foi uma questão do luto, né? Como se você tivesse perdido uma pessoa, né? Perdeu o galpão, que era um lugar, é como se tivesse perdido uma pessoa para mim. A escrita da minha dissertação ajudou nisso, porque eu escrevo lá isso, né? Como foi isso. Eu escrevi, pus imagens, né, na dissertação dos instrumentos silenciados. Então, teve um peso duplo ver que a ECD não foi como a gente pensou e de ter esse silenciamento dessas criações. Mas, então, tem que lidar com esse fim, né, de um ciclo, de uma empresa que a gente construiu tudo, do zero até o ponto alto, né, de ser uma referência. Isso é um luto, e ter um luto também dessas criações que começaram ali, né? Então, teve que ter um processo de elaboração dessa tristeza e desse luto mesmo. Que é isso, como todo luto, você sente, né, o pesar daquilo, mas isso passa, porque eu já tenho feito outras tantas coisas, né? Eu parei de criar por um período, mas sigo fazendo outras coisas, sigo criando os instrumentos. Sim. Então, é triste ter que deixar aquele lugar, né? Mas eu deixo aquela lâmpada lá, né, que ficou no topo da escada. Fica aí como uma história mística. Essa história é interessante. Conta você aí qual é a proposta original. Está escrito, né, na dissertação, essa é uma história engraçada até. Eu estava num evento do Kendo e encontrei uma pessoa que era um monge, certo. Monge budista. E a gente estava conversando, né? Assim, olha, o Kendo é isso, o budismo, aquilo, e conversas. Mas você fica no templo, você fica aqui. Daí, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, olha, lá onde você trabalha tem uma escada caracol, né? A gente estava lá em São Paulo, o cara nunca tinha ido no galpão. Eu falei, tem uma escada caracol, assim, né? Daí ele falou, então, você sabe que para coisa das boas energias e tal, é bom você deixar uma lâmpada no topo dessa escada caracol e não apagar ela, deixar aquela lâmpada acesa, porque isso vai trazer bons fluidos para todas as atividades que você fizer ali e tal. Bom, o cara nunca tinha visto e sabia que eu tinha escada caracol, eu achei que seria interessante colocar a lâmpada. Fazer o que ele estava falando. Mal não ia fazer, né, uma lâmpada ali e tal. Eu peguei e pedi ali, né, acho que foi o Rogério que ajudou. Enfim, a gente colocou um spot ali com uma lâmpada e não pôs interruptor, né? Ligado direto. Ficou ligado direto lá por sei lá quanto tempo. Muitos anos. Trocava a lâmpada, né? Ou rapidamente trocava a lâmpada quando queimava. Trocava a lâmpada e seguia. Aí, nessa mudança agora, a lâmpada ficou lá, né? Sim. E aí, você que tem a segunda parte da história. Daí a nova inquilina, que alugou o galpão para montar uma academia, quando a gente estava saindo, eu e o Charles, ela falou, mas como é que apaga aquela lâmpada lá? Daí eu contei essa história para ela e disse, então, resumindo, não, a lâmpada não apaga. Tá bom. No dia seguinte eu voltei lá para pegar uma outra coisa. Ela falou, nossa, que coisa interessante, porque eu pedi para o eletricista ele cortar, né, a energia dali, né, da lâmpada, e fazer uma nova instalação e tal, e colocar o interruptor e apagou. E daí a gente apagou tudo aqui, fechou tudo, foi embora. Quando a gente voltou no dia seguinte, diz ela, a lâmpada estava acesa. E o pior, eu fui tentar apagar, ela não apaga mais. Aí falamos, putz, temos que deixar essa lâmpada aí. Então, aí é o complemento da história. A explicação é que a luz não apaga, né? Tudo que a gente construiu, as nossas vidas, elas estão lá. E não tem como as pessoas simplesmente pôr o interruptor e apagar. Isso não tem como ser apagado. Né? Então é por isso que aquela lâmpada não apaga. Imagina o quanto de suor, lágrimas, sangue nosso não tem lá. Sim. Então é isso. Essa lâmpada não vai apagar. A gente pode sair de lá, pode ter o container aqui, pode ter as ferramentas aí. E é isso. Aquela lâmpada segue. Né? Como a gente segue. Hoje em dia o pessoal sabe o que eu faço, eu dou aula no Senac, a gente tem esses canais aí, newsletter, podcast,
e canal no YouTube. Né? Basicamente é isso, algumas consultorias para consultorias de vez em quando. Papai é aposentado, então você vive com a aposentadoria do INSS. E você, Mauro? Bom, até o começo desse ano eu vivia com a bolsa do mestrado, e aí eu defendi ele e não tenho mais a bolsa, né? Então tenho feito isso, pequenos trabalhos aí com educadores, oficinas, coisas online, né, de artes plásticas e que pagam, né, tem uma remuneração por isso. E os assalatos, né, aquele instrumento africano que eu acabei dando uma ressignificada nele aqui, já que a gente não tem a planta, né, que tem na África. Então eu faço a impressão 3D das esferas, das bolinhas e tal, e tenho vendido isso para o mundo inteiro, né? Então ter ido a Salato já foi, acho que todos os continentes aí. E aqui para o Brasil, todos os estados. Então é isso, tenho vendido os instrumentos aí pelo mundo todo. Não é uma vida de empresário, né? Mas é isso, e vamos levando e a luz não apaga. Exatamente isso. Bom, meus amigos, vamos então chegar ao final do episódio. Podem, se quiserem, se conseguirem, falar as palavras finais de vocês. Eu acho que esse podcast que você está fazendo com a gente aqui é uma espécie de requiem. E, ao mesmo tempo, a gente fica orgulhoso, né, de poder ter feito tanta coisa juntos e ter orgulho da história, né? Nós fizemos o que a gente tem como escopo da vida, né? Nós vivemos assim. Nossa vida é isso aí. Mas foi bom você te chamar para o podcast, porque foi um momento em que as lembranças vêm, você repensa muitas coisas que aconteceram, mas o bálsamo é a nossa amizade, né? Nossa família, vocês, meu neto, suas esposas, a minha esposa, a dona Miriam, a gente não falou quase dela, mas é uma pessoa fantástica, né? Que tem aguentado esse rojão por mais de 50 anos, né? Então, eu agradeço muito, né, essa ideia que você teve de fazer isso com a gente. E eu vou ficar grato o resto da vida, né? Por tudo que vocês fazem, por tudo que fizeram. Muito obrigado. Eu acho que é esse aí, né, o caminho. O desfecho, né, como disse aí o papai da ECD, ele não foi como a maioria das pessoas tem, né, como um projeto que acham que é só um projeto de uma empresa e que é uma coisa econômica, né? E está dito, né, pelo podcast inteiro, que aquilo e todas as coisas que a gente faz são formas da gente viver, né? Então a gente não enxerga isso de um outro jeito, isso não é apartado. Então, quando a gente constrói uma empresa ou quando eu monto uma instalação sonora, aquilo lá está imbuído desses valores, né? E são valores que me foram passados, né, por pessoas incríveis, como meu pai e minha mãe. Do ponto de vista econômico e do ponto de vista das pessoas que vão ouvir e que estão, né, nessa labuta, no meio empresarial, vão olhar para a gente e dizer assim, esses caras fracassaram, né? E eu discordo totalmente. Eu acho que a gente não fracassou, pelo contrário, a gente está aí, mostrou o que era para ser feito, como deveria ser feito, né, e que espero que isso possa tocar as pessoas, outras que ouçam o podcast, ou que estejam dentro das áreas contaminadas e convivam com você, com as suas aulas, entender que é muito sério esse caminho, né? De lidar com a coisa ambiental, de acertar uma área que está contaminada. Isso envolve um futuro, o futuro da própria humanidade, né? E, então, esses princípios, eles precisam estar em tudo que a gente fez. Então, eu sigo fazendo as minhas coisas, mas os princípios e os aprendizados que a gente teve juntos, eles vão seguir sempre. É com a coisa da luz, né? Aquela lâmpada está lá e ela vai seguir acesa, a gente segue junto. E obrigado pelo convite. Um ano, né? Um ano muito interessante, né, esse caminho, e foi bom aí poder, mesmo agora estando de fora desse lugar, de relembrar, né, enquanto a gente ia contando as histórias aqui, você vai lembrando, né, passam as pessoas aqui na nossa cabeça, muitas pessoas boas, né, a gente encontrou pelo esse caminho. Sim. E que as pessoas possam continuar, né, lutando junto aí com você, de preferência, para que essa área siga, né, para que a gente tenha um futuro do planeta melhor e podemos atuar todo mundo junto. Então, obrigado por esse convite para participar do seu podcast. Essas foram as palavras de Manuel Riz Gomes e Mauro Tanaka Riz.
Retomando aqui pouquíssimos pequenos pontos. Como vocês ouviram, a ECD acabou como empresa de sondagem, de fazer furo, esse tipo de coisa. Meu pai e meu irmão efetivaram a saída total deles da empresa e hoje eu atuo com ela formalmente, somente ministrando cursos, treinamentos, consultorias de escritório e de campo e fazendo somente alguns trabalhos pontuais de aquisição de dados, tocados em campo, pelo meu amigo Charles Oliveira de Jesus. Nessa aquisição de dados, nós não instalamos mais poços, esse tipo de coisa. Somente fazemos algumas amostragens de solo especiais e alguns ensaios de campo também especiais, como CPTU, perfilador vertical do aquífero, instalação de poços pré-montados. Algo que tem sido legal que nós temos feito é a consultoria de campo. Assim, a gente ajuda, ensina a, por exemplo, fazer a varredura de voláteis com aquecimento, fazendo a varredura com ultravioleta e outras coisas mais, E também a consultoria de escritório, ajudando amigos de consultorias a planejar a investigação, ou analisar os resultados, ou revisar o relatório, e assim por diante. Mas ter a empresa mesmo, assim, funcionários, equipamentos, departamento pessoal, telefone e tal, nós não temos mais. Por isso dá para dizer que a ECD realmente acabou como empresa, E esse é o contexto do episódio que vocês ouviram. Um outro ponto, o trabalho no gerenciamento de áreas contaminadas está inserido em um contexto maior, que o Mauro chamou aqui no episódio de ecologia, onde estamos todos inseridos e do qual fazem parte todos os seres e também a teia de relações, que é também o mesmo conceito descrito por Fritjof Capra no seu livro A Teia da Vida, que eu aproveito aqui para recomendar. Sendo assim, lembre-se que o trabalho de vocês dentro do GAC é muito importante para todo o planeta, inclusive para quem ainda não nasceu, ou seja, para as futuras gerações, e que o propósito dessa nossa atividade deve estar acima dos lucros e da acumulação. Assim estaremos sempre interconectados, como a teia da vida. Essa entrevista foi gravada em maio, maio desse ano, e meu pai já está fazendo os cursos online de cuíca e pandeiro, como ele disse, e ele está gostando muito, o que é bem legal. Pouco depois da gravação, ele completou seus 79 anos, e como vocês ouviram, ele está muito feliz. O meu irmão Mauro tem um projeto de educação musical, artes sonoras e ressignificação de objetos do cotidiano, transformando esses objetos em instrumentos musicais alternativos. Quem se interessa por esse tema, siga o perfil dele, principalmente o perfil do Instagram, @Tanaka_Mauro. Tá repetindo? @Tanaka_Mauro. Sobre os assalatos, aquele instrumento que ele citou e que ele vende, são instrumentos alternativos muito interessantes. Quem quiser saber mais e conhecer mais o assunto, tem muitos vídeos, tem um perfil no Instagram também muito rico, chamado @assalatosampa. O assalato se escreve com um S só, a gente poderia até ler como asalato, A-S-A-L-A-T-O. Bom, por fim, vocês já me ouviram dizer algumas vezes esse ano a expressão "a luz que não apaga". Hoje vocês viram o porquê da gente usar essa expressão. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa jornada com esses dois fantásticos seres humanos e de poder ter contribuído para essa construção. Espero que todas e todos vocês encontrem também um grande propósito e que as luzes de vocês brilhem muito e iluminem o nosso universo. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem nossa newsletter e continuem conectados conosco, iluminando caminhos. Obrigado a todas e todos e até semana que vem.